Ana Cristina Ramel, eu trabalho há aproximadamente 8 anos nesta escola, Colégio Iraci Salete Strozak, né? Escola base das escolas itinerantes do Paraná, aqui em Rio Bonito do Iguaçu. Nós estamos aqui no centro-oeste do Paraná, num assentamento da reforma agrária, na maior área de assentamentos aqui no sul do Brasil. Nós somos 3 assentamentos, o Marcos Freire, o Ireno Alves, 10 de Maio, e também tem o assentamento Celso Furtado em Quedas do Iguaçu, que fazem parte de uma mesma fazenda, né? E a escola busca essa relação com essa comunidade, observar para além dos conteúdos curriculares, olhar para o seu entorno, olhar para a realidade do campo e do campo da reforma agrária que ela se encontra, né? Hoje a gente tem sobre nossa responsabilidade da escola base 5 escolas itinerantes. E o que é ser a escola base das itinerantes? Num primeiro momento é a responsabilidade legal, é a vida escolar desse acampado que está lá e que a documentação dele está toda aqui na nossa escola. Então, é a transferência, é a matrícula, é a questão financeira, da distribuição do dinheiro que o Estado manda. Para além disso, a gente tem a questão pedagógica, né? Porque, digamos, a escola, ela principalmente a escola itinerante, ela tem um papel muito mais de ensinar o ler e escrever, mas tentar entender a realidade, entender quais são as causas que essas famílias começam a fazer parte do movimento, por que o movimento surge. O acampamento é uma situação provisória. As pessoas moram nos barracos de lona, a escola normalmente é de lona, no Paraná a gente garante a estrutura de madeirite. Então é essa situação de provisório, de uma hora para outra ter que catar as coisas da escola, colocar no caminhão e ir embora. E nesse vai e vem das famílias, o que acontecia? As crianças perdiam anos de escolaridade. E a escola base vem nesse sentido, de estar assegurando o direito dela continuar estudando. Então a criança sai de Cascavel, mas ela continua na escola, porque a escola caminha com o acampamento. E a escola base é o vínculo com o Estado, né? O Estado aí garante a estrutura, há essa negociação entre essa fala, essa conversa entre Movimento Sem Terra e Estado, né? Para garantir algumas estruturas que é direito, né? E a gente tinha assim muito no estado do Paraná essa questão de educação para todos, mas se você ver o fundo não era para todos, né? Porque essas crianças em situações de acampamento acabavam sendo negado o direito da escola. Então, olhar para a educação do campo é considerar que para eles não serve uma educação que forme só para ir trabalhar na fábrica, por exemplo. Porque o mundo do trabalho é outro, o tempo é outro no campo. A escola itinerante nos deixa muito próximo da proposta de educação do Movimento Sem Terra. E o Estado se abrir e dialogar isso é consolidar o princípio da gestão democrática. Por que é a gestão democrática? O órgão máximo é o Conselho Escolar, que é, apesar de a sua presidência estar com o diretor da escola, mas são a comunidade dentro da escola, né? E assim, a participação da comunidade, ela é muito importante, né? Porque desde a questão do projeto, da questão dos problemas da escola que surge, então se a comunidade estiver junto, estiver envolvida, eles até ajudam nos encaminhamentos. Quando isso não é possível, se torna um pouco mais difícil. Nessa estrutura que a gente está, nesse local, a escola, ela movimenta a comunidade, né? É por meio do transporte escolar que os pais vêm, como a gente está num espaço ainda que não tem centro comunitário, então as reuniões acontecem na escola, porque elas vêm para reunião, elas vêm para formação, elas usam para o clube de mães no final de semana, então a comunidade é muito aqui. Uma boa parte participa do Movimento Sem Terra, já veio das lutas, uma outra parte se engajou agora e começa a sentir a necessidade, ver
os avanços que nós tivemos também, né, na questão educativa, devido já temos alunos formados, né, que também se formou nessa escola e que hoje começa a participar e atuar como, vamos dizer, quase que como um militante da escola. De 90% dos educadores não morarem no assentamento, a gente começou a discutir isso muito próximo da comunidade, né? Que dos limites que isso apresenta, a falta de vínculo com a comunidade, o tempo que acaba sendo corrido. Então, houve a necessidade da gente estar discutindo uma proposta de formação de educadores do assentamento. Então, eu sou assentada com minha família aqui próximo da Iraci. É a escola que eu me formei no ensino médio, logo foi a escola escolhida para que eu fizesse essa inserção. E a minha monografia é baseada no projeto de artes da Iraci, tentando percorrer as contradições e os limites que o projeto teve e tentando identificar o viés marxista de estética que o projeto discute e apontar a continuidade do projeto. Dona política democrática do bem comum está viva e foi vista cheia de energia. No acampamento do Sem Terra, na boa luta sindical, nas comunidades pobres que se organizam, nas escolas de educação popular, na solidariedade com os desvalidos, naqueles que mantêm a utopia comum de novas e fraternas relações humanas e sociais. E aí a gente pode olhar, por exemplo, o curso de formação de docentes que tem na escola. Que o meu curso, por exemplo, de Pedagogia da Terra, com o curso de formação de docentes, né, tem tudo a ver. E aí você consegue olhar algumas coisas assim e trazer outras para contribuir na formação dessas pessoas. Que é um modo de conciliar teoria e prática, porque aí a gente fica um tempo na universidade estudando teoria. Aí o tempo que a gente vem para a escola, a gente tenta colocar em prática o que a gente aprendeu, no sentido de construir outro projeto de educação. Com a educação no e do campo, que o povo tem direito de ser educado onde vive, e com o conhecimento que não seja desvinculado da realidade nossa, mas que não se prenda, que tem que ter o acesso ao conhecimento universal. E é um pouco isso, então elas eram educandas da escola, agora elas voltam com o olhar de estudante, de pesquisar a realidade, de contribuir na formação enquanto docentes no futuro aí, quem sabe, desse colégio. Então a escola, enquanto um dos locais dessa formação, ela não pode estar desvinculada dessa formação. E é o que a Iraci tenta manter, assim, ela é vinculada com o MST, com o movimento, e ela trabalha a identidade nossa enquanto sem terra, de tentar manter o vínculo e permanecer no campo, porque até então a visão que as pessoas têm um pouco limitada, ou espécie de círculo vicioso, que precisa sair do campo para ter escola, ou precisa ter escola para sair do campo. E a formação aqui da escola, a proposta pedagógica é diferente. O projeto pedagógico da escola Iraci Salete, da escola base, não é essa da Iraci Salete. São de outras 5 escolas que também discutem junto. Que modelo de escola queremos, que sociedade queremos, para que a gente ensina, para que a gente aprende. Então, quando a gente vai para uma discussão dessa, não significa ouvir só os assentados da nossa base aqui, mas é ouvir assentados e acampados que fazem parte dessa escola. Então, a escola se abre, a escola é maior, ela tem que discutir outras coisas. A escola tem muito essa tarefa de construir a identidade, de localizar em que ambiente ele se encontra, como que foi o processo de conquista dessa terra. E aí, quando a gente fala desse povo, a gente fala de um povo que foi sempre explorado, que muitas vezes não tiveram os seus direitos garantidos. Então tem alguma coisa que os identifica com a luta do MST. Mas essa relação não é sempre tranquila, né? Não é isso, não é nessa dimensão que acontece, né? Muitos questionam, por exemplo, a gente tem os símbolos do movimento pela escola. E isso é uma contradição, especialmente para os jovens, porque olha o que eles escutam na TV sobre o movimento sem terra, né? Olha o que a mídia passa, né? Então, que é toda a desconstrução. E a escola faz o papel de desconstruir aquilo que os meios de comunicação de massa passam por aí. Como é que a gente se vê quanto jovem e continuador dessa história, que precisa continuar essa escola, né?
A educação não é só do campo, não é só do sem terra, ela é universal e é esse o projeto que nós defendemos. Acho que é uma forma de, desde o campo, conseguir discutir os problemas que são de uma sociedade, de uma classe. Eu acho que talvez com muitos limites, com muitos problemas, né, com muita gente contra, a gente enxerga isso na escola. Mas a gente tem tentado apontar que há sim necessidade de uma outra formação humana. E aí não é falar de um campo, por exemplo, que eles não querem, né? É um campo onde as pessoas tenham acesso, porque o jovem precisa de acesso. Então, se você não garantir as condições de acesso, ele não vai ficar aqui. Então, é falar que no campo tem que ter internet, tem que ter computador, tem que ter lazer, tem que ter esporte, a relação familiar tem que começar a ser discutida. Então, essas coisas que acabam vindo para a escola e que a escola tem que discutir, sem deixar de trabalhar o conteúdo historicamente construído. No nosso caso aqui, né, os pais, os educandos e não sempre a direção da escola submetida ao governo do estado que vai mudar. O governo da escola vai mudar quando mudar o governo do estado, o governo da escola do município vai mudar quando mudar o prefeito, né? Eu acho que não é essa a política, então não é isso que está escrito nas nossas diretrizes, por exemplo, se a gente for analisar. Acho que é por essas brechas, contradições que estão dentro das nossas próprias leis, que aqueles que sempre foram, assim, aqueles que sempre foi negada esse acesso a esse conhecimento, conseguem por ele dizer estamos vivos e queremos esse conhecimento.